Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus. É um grande privilégio eu poder falar de Jesus. É um grande privilégio ouvirmos de Jesus. É um grande privilégio lermos sobre Jesus. Gente, o maior milagre que se pode ver do ponto de vista social, histórico, é se falar de Cristo. Nós lemos a Bíblia Sagrada e muitas vezes nós não conhecemos o contexto histórico do fato de nós podermos falar de Jesus. O Paulo, escrevendo aos Romanos e também aos Coríntios, ele diz assim, olha, eu prego Jesus, escândalos para os judeus e loucura para o gentio. Ele diz isso. Loucura dos gentios, loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Jesus foi, de fato, um escândalo. E falar de Jesus, hoje, é um grande milagre. Por quê? Do ponto de vista histórico, Jesus morreu como um imbecil, propositalmente. A imbecilidade de Jesus foi visível a todos que ali estavam. Por quê? Porque Jesus foi julgado e ele não ousou se defender. E o fato de não se defender no contexto dos romanos era um fato de imbecilidade, de ser débil mental, louco, desprezível. As pessoas não têm noção do milagre. Milagre é o quê? Milagre é algo que não se pode explicar de forma lógica. Porque tudo que aconteceu com Jesus cooperava para que ninguém soubesse quem era este ser. Então ele não se defendeu, não tinha ninguém que o guardasse, o defendesse. Quando eu falo ninguém, todos correram, todos ficaram distante dele. Os poderosos, que eram os donos das mídias, os ricos, os doutores, não quiseram saber dele. Então ele foi condenado a uma morte vil. E essa morte de cruz não era simplesmente o homem está morrendo na cruz e está tudo ok. Morrer na cruz, na época de Jesus, era um fato tão vil, tão escandaloso, tão deprimente, que ninguém ousava chegar perto do indivíduo que estava morrendo. Porque se quem morria na cruz era um criminoso perigosíssimo, aquelas pessoas que se chegasse a ele, obviamente, era culpado também. Então ninguém queria dizer que era amigo do indivíduo que morria na cruz. Nem os seus próprios pais poderiam tomar aquele ser como parente, porque constituía-se inimigo do próprio Estado romano. E Jesus foi para a cruz do Calvário. Na cruz, Deus, na sua eterna graça, usou o José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, para tomar o corpo de Cristo, que é uma profecia do Velho Testamento que diz que ele foi contado com os ladrões, com os malfeitores, mas foi sepultado com os ricos. José de Arimateia tinha uma catatumba e aí ele disse, dai-me o corpo de Jesus para que eu enterre no meu cemitério. Pôncio Pilato deu. O fato de esse José de Arimateia estar lá ligado ao Pôncio Pilatos é algo também extraordinário, porque cumpre cabalmente, perfeitamente, aquilo que o Velho Testamento dizia. E eu tenho certeza absoluta que José de Arimateia, naquele momento, jamais ele lembraria dessa profecia. Estava sendo um objeto usado por Deus. Quando Jesus está morrendo, as suas vestes são tomadas e eles jogam, Eles jogam a sorte para quem ficava com a veste, porque Jesus vestia uma roupa cara. Está no Salmo 2, que as suas vestes seriam tomadas à sorte. De forma perfeita, cabalmente, cumpriu-se aquilo que o texto sagrado antigo diz. Agora, tem uma coisa inusitada em Cristo. Quem diz que Jesus ressuscitou? Quem disse que Jesus ressuscitou, primeiramente, foram as mulheres. Mas conversa de mulher naquela época não se ouvia a mulher. Não se dava crédito à mulher.
Mas foi ali que Deus, na sua eterna graça, usou. Veja que o fato da morte de Jesus foi contra a cultura. Era para que ninguém ouvisse falar deste ser. Um ser que foi morto numa cruz. Um ser que foi interrogado e não ousou a se defender. Foi condenado como débil mental. Condenado como um homem vil. Na ressurreição, suposta ressurreição que os gentios falam, e o Império Romano não acreditou, procurou o corpo de Cristo, e os judeus trataram de comprar pessoas para que falasse o corpo não foi ressuscitado. Quem viu primeiro foram as mulheres. Tudo para que não se falasse de Jesus. Agora tem uma coisa interessante. Quantas pessoas morreram na cruz? Historicamente, centenas e centenas de pessoas o Império Romano matou. Agora, quantas pessoas nós sabemos o seu nome que morreu na cruz? Só tem uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu escutei um judeu essa semana dizendo que Jesus não é o Cristo porque ele morreu e 375 anos depois o Império Romano levanta este Cristo em contraposição à religião judaica. Vou dizer, viu? Santa mentira não, santa ignorância. Primeiro que o Império Romano nunca aceitou o cristianismo. O cristianismo só foi aceito pelo Império Romano enquanto se contava o cristianismo como religião judaica, como uma seita judaica, como eram os fariseus, como eram os saduceus, como eram os essênios, e agora nasce o caminho, que é uma perna ou um braço da religião judaica, até chega um momento que há uma ruptura e que a religião cristã é perseguida. É só ler a história do Império Romano que a religião cristã foi perseguida ao extremo. Eu não estou dizendo que a religião judaica não tenha sido. Foi também, inclusive o episódio do ano 70, que os judeus são expulsos lá de Jerusalém, foram perseguir também os judeus, mas a religião cristã foi perseguida até o extremo, só depois de 325 anos. Aí tem o tal do Constantino, que ele, por uma questão política, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas aí ele entende que quanto mais matava cristão, mais se cristão tinha, aí toma essa questão. Aí vem uma outra coisa interessante do cristianismo, que o cristianismo começa com um rabino, um mestre, um rabi, com 12 homens indoutos, sem nome, sem eira e sem beira, e abala o mundo. E o Império Romano do Ocidente cai, depois o Império Romano do Oriente cai, e essa religião extremamente perseguida domina o Ocidente e também domina o Oriente até certo momento. E quando eu falo de religião, não estou falando de Cristo, mas da religião cristã, porque uma coisa é o cristianismo, outra coisa é o Cristo. O cristianismo fez atrocidades, o cristianismo errou, pecou, isso é fato histórico e nós não podemos ocultar. E a própria Bíblia diz, a palavra de Deus fala que uma coisa é aqueles que dizem que são, e outra coisa são os que são de fato. E o cristianismo toma o Ocidente, de forma que o cristianismo influenciou em todas as constituições ocidentais. O cristianismo. Hoje, Jesus é discutido nas maiores universidades do mundo. E Jesus Cristo, ele é impedido de se achegar através dos seus discípulos em muitas outras nações. Boicotam o nome de Jesus, boicotam o sagrado texto do Novo Testamento para que este Cristo não seja implantado no meio da sociedade, porque Cristo, ele revoluciona do ponto de vista social, ele muda a história do povo e muitas pessoas têm medo do cristianismo ou do cristão, porque o cristão obedece a Jesus e nós temos, graças a Deus, um preceito que é do céu. Então, falar de Jesus, do rei que morreu em uma cruz, falar de Jesus Cristo, do rei
que foi morto como um vil pecador, como um indigente, como um débil mental, constitui-se milagre. 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 Um homem que andou 200 quilômetros, que não escreveu uma linha só de algum livro. Um homem que os seus feitos foram boicotados. E hoje milhares e milhares de livros e de pesquisas se faz para descobrir se Jesus de fato é uma pessoa ou é uma fantasia, ou é um mito criado, ou é uma novela. O ser humano não é capaz de criar uma história dessa. O ser humano não é capaz de engenhar, por mais sábio que o ser humano seja, ele não é capaz de engenhar o que aconteceu na história do cristianismo. Aí nós perguntamos, cadê os grandes filósofos? Onde estão os maiores imperadores? Os doutores da humanidade? Os filósofos que nós estudamos nas faculdades e que o povo, a massa, não se ouve nem falar desses caras. Porque todos eles morreram, foram sepultados. Mas existe um, Jesus Cristo. Morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E agora, precisamente agora, quando você está me vendo e me ouvindo, agora mesmo, existem pessoas que estão sendo perseguidos. E o crime que eles cometem e cometeram foram ser cristãos. Foram ser cristãos. Agora, tem pessoas morrendo por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Esse é o nosso Cristo, que morreu, ressuscitou e está vivo. E ele voltará. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Até próprio Satanás, Beelzebul, Lúcifer, todos eles, todos os demônios, vão se prostrar diante de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para o louvor da glória de Deus. E a pergunta que eu faço é, você já se curvou diante de Jesus? Já entendeu que Jesus é o Senhor? Que tudo neste mundo passa? Que tudo passa absolutamente? Nos últimos dias nós temos falado muito da morte do Silvio Santos, que fez história. Mas daqui a alguns meses, acabou, silenciou. As coisas passam. Mas tem um homem chamado Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Rei dos Reis. Escreveu a Bíblia pelo seu Espírito Eterno. E ele disse, os céus e a terra passam, mas a minha palavra permanece para sempre. E um dia nós vamos nos encontrar. E um dia, você queira ou não queira, você vai se encontrar. Se você crê ou não crê, isso não importa, você vai se encontrar. A Bíblia diz que todos vão se encontrar. E você tem o que a dizer a ele. Se prostre diante dele. Entregue-se a ele. Converta-se a ele. E aqui eu não estou falando de uma religião, não estou falando de um compêndio religioso, não estou falando de uma filosofia, estou falando de uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Para o louvor da glória de Deus. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.